juntamente com o pastor Moisés Cipriano, todo o seu ministério, pastor Sebastião, lá do Pantanal, foi uma honra estar lá. Também quero louvar a Deus pelos obreiros que estão aqui na nossa retaguarda, respeitando as cães de todas, amém? E quero parabenizar a igreja por 2 décadas, 20º aniversário, pregando o evangelho, firme na presença neste lugar. Sou da Igreja Evangélica Pentecostal Nova Jerusalém, como já foi dito. Vim acompanhado da minha esposa diaconisa Tatiane, minha filha Ana Júlia. Trago o abraço do meu pastor presidente Adelso Brandão. Estou debaixo da bênção dele neste lugar, amém? Foi nos dado 2 textos bíblicos para dar base ao tema nessa noite, que os irmãos escolheram, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 25 e 26, também de 2 Crônica, capítulo 20, versículo 18, 19, 21 e 22. Eu convido os irmãos para abrir primeira carta Atos 16, 25, 26. Depois a gente vai ler 2 Crônica 20, 18, 19, 20 e 21, amém? A minha tradução é um pouco diferente, mas não vai mudar o sentido, amém? Bendito seja Deus. E o tema é níveis de louvores que atrai a presença de Deus e até nós. Quantos já sentiram a presença dele aqui? E ele vai continuar manifestando a sua presença nesse lugar, amém? Quantos acharam? Diga amém. Nos diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando hinos de louvores a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Segundo livro do Crônicas, capítulo 20, versículo 18 em diante, nos diz assim: então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar o Senhor. Os levitas das descendências dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. É o versículo 20. Ao saírem ao rei, Josafá colocou-se em pé diante do povo, exclamou: ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, credes sem sombra de dúvida em Yahvé, o Senhor nosso Deus, e estareis sempre seguro. Confia nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedido. Versículo 21, para a gente encerrar. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar o Senhor, que saísse na frente do exército, vestido de trajes sagrados, e adoraram e entoaram, rendendo graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a igreja pode louvar a Deus com uma linda salva de palmas nessa noite e dizer para o irmão que o Senhor é bom. Repita nessa noite: o Senhor é bom. Glória a Deus. Pode tomar os vossos assentos nessa noite. Estamos diante de 2 guerras enfrentadas, uma no Novo Testamento e outra querendo se iniciar no Antigo Testamento. Por que estamos falando de guerra? Porque Paulo e Silas estão presos por causa de uma libertação, e o intuito do adversário é impedir que a obra e a palavra avance para que pessoas possam ser salvas. No Antigo Testamento a gente vai ver que o reino de Judá está estabelecido na terra que Deus promete a Abraão. O intuito do adversário é fazer com que o inimigo, com que o povo de Judá venha sair da terra que Deus assim o colocou eles no lugar.
Estamos diante do tema sobre louvor e adoração. Para nós sabermos o que é louvor, o que é adoração, a gente tem que entender qual é a pronúncia da palavra adoração. A palavra adoração, quando tu traz ela do original, ela vem acarretada de um significado de se prostrar. A palavra adoração, ela vem no sentido de se prostrar, de reverenciar, e só Deus é digno de receber a nossa adoração. Quando você vai trazer a palavra louvor também, no sentido original, vai estar relacionada a elogiar alguém, reverenciar alguém, e só Deus é digno de receber o nosso louvor, só Ele é digno de receber a nossa adoração. Entenda que estamos diante de uma temática. Eu vou escolher 2 Crônica 20 para trazer uma palavra expositiva, para trazer ensinamento dentro desses versículos para a nossa meditação nessa noite, para que Deus possa revelar aquilo que Ele já tem revelado ao meu coração, para a sua igreja nessa noite. Como olhamos para a batalha que Josafá vai enfrentar, no capítulo de número 20, a partir do versículo 1 e 2, a notícia vem chegando até Josafá, e a notícia não é boa, porque 3 nações, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os da montanha de Seir, agora vai querer fazer guerra para destruir o reinado de Judá, para acabar com o reinado de Josafá, para destruir todo o povo de Judá. A notícia chega. Entenda que é o inimigo se ajuntando para destruir Josafá. No capítulo de número 20, versículo 1 e 2, a notícia chega aos ouvidos de Josafá. No versículo de número 3, o texto vai nos declarar, na parte A do versículo, que Josafá vai temer diante dessa notícia. Em outras traduções vai dizer que Josafá teve grande medo. E eu quero te dizer algo aqui, que temer e ter medo é normal. Esse medo que Josafá teve foi um medo normal, sentimento humano, mas o que não é normal é esse sentimento querer paralisar. O que não é normal é esse sentimento querer encarcerar. O que não é normal é esse sentimento querer deixar de alguém ficar estagnado sem tomar uma atitude. Entenda que o medo ele possa sobrevir por algumas circunstâncias adversas. O medo veio até Josafá porque 3 nações vão querer destruir Josafá. A parte B do versículo 3, mas em meio ao medo, Josafá vai buscar o Senhor em oração. O medo não paralisou Josafá, o medo não estagnou Josafá. Porém, o medo foi o impulso que fez com que Josafá buscasse a Deus. Eu já quero liberar isso aqui para a tua vida. Talvez se tivesse tudo tranquilo, aleluia, você não tem buscado como você tem buscado com grande intensidade nos últimos dias, aleluia. Só vem a ameaça do inimigo contra a tua vida, só vem o medo querer bater a tua porta, que você se propôs a buscar. Toda vez que o medo bater a tua porta, apresenta a fé para o medo. Porque se o medo vem buscando tentar te parar, te neutralizar, você tem um recurso, não recurso da terra, não recurso humano, mas um recurso do céu. Oh, aleluia. Já tem adorador aqui entendendo isso aqui. Já tem alguém que entrou aqui adorando e entendendo que quando o inimigo se sobrevir contra a tua vida, querer te parar, querer neutralizar, querer colocar medo
sobre a tua vida. Você não vai ficar em casa, você não vai querer recuar, você não vai estagnar, você não vai largar a carteirinha de membro na mão do pastor, você não vai deixar de vir, não. Pelo contrário, você vai pegar 2 crentes canela de fogo, cheio de Deus, e vai para o joelho. Vamos orar, vamos buscar, porque se tu colocar a boca no pó, ainda há esperança. Oh, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Entenda que a notícia chega para Josafá. Ele vai colocar um jejum nacional. Ele vai propor que toda a nação jejua, homem, mulher, criança, ancião. Por quê? Porque do outro lado tem 3 nações se unindo para fazer o mal, para querer destruir. Um bom líder como Josafá, ele enxerga o mundo espiritual dizendo: se o inimigo está reunindo todos os demônios para tentar me destruir, eu vou reunir toda a congregação, eu vou reunir toda a igreja, vou pedir que eles jejuem, vamos buscar o Senhor, porque se alguém se reúne para fazer o mal, alguém vai se reunir para buscar a Deus, para trazer a benevolência do Senhor. Aleluia. Entenda que Josafá vai propor o jejum nacional. E o jejum nacional, ele vai ter um peso no mundo espiritual aqui. Porque todas as vezes que alguém se propõe a jejuar, o mundo espiritual, ele se move. E o jejum, ele vem acarretados de algumas providências divinas. Porque todas as vezes que nós jejuamos, nós matamos a nossa natureza carnal. Todas as vezes que o homem vai jejuar, é o homem dizendo para Deus que ele é pó e cinza, reconhecendo o seu estado natural. Por quê? O jejum sem você se humilhar, o jejum sem arrependimento não é jejum, ele é dieta. Se você pegar o livro de Jonas, aleluia, o rei de Jonas ali, o líder da cidade, do país de Jonas ali da Síria, o rei da Síria, perdão, Jonas era o profeta. Deus queria colocar uma sentença sobre aquele lugar. O rei propôs jejum nacional, se vestiu de pó e cinza, se humilhou, e Deus mudou a sentença. Vou falar de novo. Ele se humilhou e Deus mudou a sentença. Quando Josafá, ele coloca o povo para jejuar, quando Josafá coloca o povo para buscar, ele queria que Deus intervia em prol de o inimigo está preparando acabar com a vida dele. Ele precisa de resposta. Ele precisa de um direcionamento. Todo aquele que jejua, ele precisa de resposta de Deus. Ele precisa de livramento. Ele precisa reconhecer quem Deus é diante da nossa insignificância. E a resposta foi rápida, meu irmão. Porque quando você se propõe a orar e a buscar a Deus com unidade, porque toda a nação buscou e jejuou, Deus vai trazer livramento e resposta. Entende isso aqui? Eu não vou falar da oração toda de Josafá, senão a gente não sai daqui hoje, esta noite. Mas eu quero falar do início da oração e no final da oração. Entende isso aqui? Porque lembra que eu falei que a adoração é alguém que se prostra, reconhece a majestade de Deus, e louvor é alguém que elogia e rende graças a Deus. Entenda que a oração de Josafá não é simples oração. Ela vai vir acarretada
trata de ensinamentos bíblicos, Josafá tem ciência daquilo que ele está falando, Josafá tem ciência daquilo que ele está orando. A oração de Josafá, ela vai vir acarretada de louvor. Josafá apenas não está orando, mas ele está louvando a Deus, porque louvar, aleluia, é elogiar a Deus, é reconhecer quem Deus é. No versículo de número 6 do capítulo de número 20 de 2 Crônica, você vai ver Josafá reconhecendo quem Deus é. Versículo 6: e exclamou: ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que habita soberano aos céus? Josafá orando, ele está falando que Deus é o Deus dos pais dele, ele está recitando que Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, e ele fala que o seu trono está estabelecido no céu. É Josafá adorando, é Josafá louvando no momento da oração. Parte B do versículo 6: não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. É Josafá colocando alguns atributos de Deus no meio da sua oração, que é a sua onipotência, a sua soberania. É Josafá falando: Senhor, tu és soberano sobre todos os reinos, na tua mão há força e poder. É por isso que o salmista vai declarar no Salmo 103, versículo 19: o Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e como rei domina sobre tudo que existe. Eu já quero declarar nessa noite que Ele domina sobre tudo que existe. Deus domina sobre a tua casa, Deus domina sobre a tua família, Deus domina sobre o teu ministério, Deus domina sobre o teu chamado, Deus domina sobre os reinos. Toda honra, glória, majestade e poder e domínio está na mão do Eterno. Aleluia! O Senhor, Ele é onipotente. Apocalipse 1:8. Oh, Jesus dizendo para João: João, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Não há ninguém mais poderoso do que Ele. Não há ninguém que tem força, domínio, poder, soberania além de Deus. Aleluia. Entenda que Josafá sabe como orar, irmãos. Ele ora adorando. Vamos pular para o final da oração, porque tem muita coisa aqui nessa oração. No final da oração de Josafá, ele está expressando a sua sinceridade. E uma das coisas que atrai a presença de Deus até nós é a nossa sinceridade. Eu vou falar muito bem nisso aqui, porque Josafá é alguém que está sofrendo aqui ameaças, é alguém que está passando por pressão, mas em meio à ameaça e pressão ele vai orar, aleluia. Em meio a tudo que ele está passando, ele vai orar. Entenda aqui que Josafá, ele vai adorar sem a resposta chegar. Aleluia, vou falar de novo. Josafá vai louvar sem a resposta ainda chegar, mas ele louva.
Versículo 12, 2 Crônica 20. Josafá vai expressar: a Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Josafá está sendo sincero. É Josafá dizendo para Deus: nós não sabemos como reagir diante disso. Não sabemos resolver este problema. Em nós não há força. Mas em meio a isso tudo, os nossos olhos estão postos em ti. Parece que Josafá está declarando que o Salmo de número 121 declara: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e da terra. Enquanto os teus olhos estão postos diante dele, enquanto você está adorando em meio a uma oração, aleluia, Deus vai trazer a presença dele para te confortar. Aleluia. Entenda aqui que a oração de Josafá é uma oração acarretada de louvores e acarretada de algo que é verdadeiro. Porque o louvor que Deus recebe é um louvor verdadeiro. Entende isso aqui? João capítulo 4, versículo 16 ao 24, você vai ver uma história. Jesus está tentando falar de coisas espirituais para uma mulher samaritana, ela ainda não entende. Mas Jesus quer extrair algumas verdades do coração daquela mulher, para que ele possa se manifestar para ela. Entenda isso aqui, eu vou falar de novo. Jesus está querendo extrair coisas, verdades do coração daquela mulher, ainda sabendo que ele sabe o que ela passou, sabendo quem ela é por causa da sua onisciência, porque ele quer se manifestar para ela. João 4,16 nos diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disseste, Jesus, disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Aquela mulher, pastor, não escondeu o jogo de Jesus por nenhum momento, mas Jesus extraiu a verdade do coração dela. Agora ela começa a entender, querer entender as coisas espirituais, porque ela viu o ministério profético na vida de Jesus. E o diálogo vai continuar desenrolando. Versículo 19: disse-lhe mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. E ela começa agora a querer tirar a dúvida dela sobre a adoração, sobre o que os samaritanos estavam fazendo, se é certo ou se é errado. Ela está tendo uma aula ali com o maior ministro de louvor, aleluia, que é alguém que entende de adoração, que é alguém que recebe adoração, que é alguém que, aleluia, é digno de receber aquela adoração. Jesus vai dizer: nossos pais, ela vai dizer para Jesus: nossos pais adoraram neste monte. Qual monte? Gerezim. E vai dizer que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus disse-lhe: mulher, crê que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ou seja, se ela quer extrair algumas dúvidas de Jesus do lugar geográfico da adoração, e Jesus fala que não é nem Jerusalém e nem no monte Gerezim, agora ela vai entrar em parafuso.
Jesus está querendo ensinar para ela que a adoração não está restrita somente a um lugar físico, mas é uma vida de entrega diária diante dele. É de um comportamento que tem que ser mudado. Aleluia! É de uma devoção verdadeira. Versículo 22: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação é do judeu. Ou seja, Jesus está relembrando aquela mulher que o Messias ia vir de Judá, da casa de Davi. Por isso que Jesus estava falando que a salvação veio para o judeu, não no monte Gerezim, que é algo que teve rebelião e quebrou, fizeram um bezerro de ouro em Dan e Betel. Ou seja, ela não estava adorando de verdade. Mas a verdadeira adoração virá quando o Messias virá de Judá, porque Deus estabeleceu o trono sobre a casa de Davi. O próprio digno de ser adorado estava na frente dela, e ela ainda não estava enxergando. Entenda que Jesus agora vai falar para aquela mulher, no versículo 23, que o tempo de ela adorar era aquele momento. O tempo de ela mudar era aquele momento. Por quê? Porque a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais assim quem adora. Deus é espírito, e importa que os adorem em espírito e em verdade. É Jesus falando para aquela mulher: você tem que adorar o Pai de verdade, não uma oração fajuta e fingida, como os samaritanos estão acostumados a adorar no monte Gerezim. Você tem que adorar agora de verdade, para você atrair a presença do Pai até você. Precisa ser uma oração verdadeira. Para você atrair a presença de Jesus até você, tem que ser uma adoração verdadeira. Lucas capítulo de número 7, versículo 36 em diante, Jesus é convidado para um jantar na casa de um fariseu. Jesus está lá, entra uma mulher, o texto vai dizer que aquela mulher é pecadora. Ela entra com um jumento, quebra os pés de Jesus, começa a chorar, aleluia, beijar os pés dele, secar com o cabelo. E o fariseu que estava ali vai pensar consigo: se este fosse profeta, sabia quem está tocando nele, e essa mulher é pecadora. Jesus, como os atributos de Deus, sendo Deus, ele vai agora falar para Simão, o fariseu, que estava tentando convidar Jesus para a casa dele, mas não estava sendo verdadeiro com ele, estava querendo só testar Jesus. Aquela mulher foi verdadeira, porque ela entregou algo que ele não era capaz de entregar. Ela foi verdadeira, porque o sentido de adoração é algo que você tem que entregar. Quem está adorando de verdade, entrega. Quem está adorando de verdade, mesmo sem força, aleluia, entrega. Quem está adorando de verdade, mesmo com suas falhas, chega diante dele arrependido, mas entrega. Aleluia. Simão tinha um credor que tinha 2 devedores, e os seus devedores não têm condição de pagar. Um devia 500 e outro devia 50. Perdoando as dívidas dos dois, quem mais amou? Eu entendo, foi quem mais perdoou. Julgaste com verdade. Entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés. Essa mulher, desde a hora que eu cheguei, não para de chorar, beijar os meus pés, enxugar com os cabelos. Entrei na tua casa, você não ungiu a minha cabeça. Essa mulher derramou esse ungimento nos meus pés. Entrei na tua casa, tu não me deu ósculo. Essa mulher não para de beijar os meus
seus pés, por isso os seus muitos pecados são perdoados. Adoração verdadeira, ela vem entrega de verdade. Josafá sabia que nele não tinha força contra aquela grande multidão, mas ele fala: Senhor, não temos forças diante dessa grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Isso aconteceu no versículo 12, versículo 13, todo o povo estava ali, mulher, criança. No versículo 14, a presença de Deus se manifesta. Vou falar de novo, no versículo 14, a presença de Deus se manifesta. Por que a presença de Deus se manifestou? Deus vai manifestar a sua presença quando Ele enxergar verdade, sinceridade. Quando alguém é sincero diante dele, Deus manifesta a sua presença. Foi o que aconteceu com Josafá. Ele foi sincero em meio a tudo que ele está enfrentando. Versículo de número 15, entenda isso aqui. O Espírito do Senhor desceu sobre Jaziel, o levita das descendentes de Asaf. Versículo 14 e 15. Versículo de número 12 é alguém orando. Versículo de número 14 e 15 é alguém respondendo a oração. Ou seja, porque é o mesmo Deus que ouve a oração, é o mesmo Deus que responde a oração. Eu vou falar de novo. O mesmo Deus que ouve a oração é o mesmo Deus que responde a oração. E qual foi a resposta? Está ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, não tenha medo diante essa peleja, não é vossa, mas essa peleja é do Senhor. Ou dá ouvido você também, ó rei Josafá. Ou seja, Deus falando: todos que estão em comum e acordo orando, e você, rei Josafá, que propôs esse jejum, eu estou dando resposta às suas orações. Aleluia. Porque é o mesmo Deus que ouve, é o Deus que responde. Vou falar de novo. Deus responde quem é adorador. Se tem adorador aqui nessa noite, Deus está pronto a te responder. No versículo 16, ele vai dar estratégias. Amanhã eu darei a vitória. Mas entenda que no versículo de número 17, ele vai falar das guerras e das batalhas que ele está enfrentando, que não é mais dele. Deus agora começa a tomar conta das pelejas e da guerra. A guerra deixa de ser de Josafá, e agora a guerra é de Deus, porque Josafá entregou. Eu vou falar de novo. A guerra deixa de ser de Josafá, agora a guerra é de Deus, porque Josafá entregou. E todas as vezes que tu entrega algo na mão de Deus, Deus começa a ser o dono daquilo que você entrega. Aleluia! Todas as vezes que você entrega alguém na mão de Deus, aleluia, Deus começa a ser o dono daquele que você entregou. Entregou teu filho na mão de Deus, o teu filho não mais é teu, mas é de Deus. Agora vai apertar um pouquinho aqui, vai doer um pouquinho, mas vai curar. Versículo 17. Não é porque Deus vai guerrear nossas guerras que a gente não vai estar no campo da batalha. Deus vai requerer um posicionamento no meio da batalha. Não é porque Jesus nos lavou, nos redimiu, que a gente vai facilitar, vai viver pecando.
Ah, Jesus, me segura, aleluia. Não é porque Deus já vai guerrear as tuas guerras, a tua batalha, que tu vai parar de orar. Não é porque Deus vai guerrear as tuas guerras e a tua batalha, você vai desistir do teu filho, da tua filha, do teu chamado. Continua orando, continua buscando, continua adorando. O que Ele quer é um posicionamento seu em meia guerra. Sabe por que tem pessoas que não vencem? Porque não se posiciona. Oh, Jesus dos crentes, eu vou falar, Jesus, presta atenção aqui. Deus quer um posicionamento do crente, aleluia, mas Ele facilita para o pecado. Vai vencer a batalha como? Deus já falou para tu sair desse grupo do WhatsApp, tu não sabe por quê. Deus, vou falar, Deus falou para você parar de seguir essa pessoa, está seguindo por quê ainda? Deus não quer você nesse relacionamento, está ainda firme com Ele ainda, por quê? E eu não estou falando de casado, casou é até a vida de Jesus, amém? Estou falando de jovens que tem relacionamento que está te puxando para trás, quer te tirar da igreja. Se posiciona nessa batalha, meu irmão. Deus vai te dar vitória? Vai, mas se posiciona. Versículo 18, que está chegando no tema. Quando a resposta chega, Josafá se prostra. Entenda que no início Josafá adorou e se prostrou antes da resposta chegar. A resposta chega, Josafá se prostra. Porque Josafá é alguém que mesmo sem resposta, ele adora, ele louva. Josafá é alguém que mesmo quando a resposta chega, ele continua se prostrando, adorando e louvando. Porque esse comportamento de Josafá vai impactar outras pessoas para fazer a mesma coisa. Porque quem é adorador vai impactar outras pessoas para adorar também. Está no texto, Josafá se prostra e todo Judá se prostra diante da presença do Senhor. Vou falar de novo. Josafá se prostra e todo Judá se prostra também perante a presença do Senhor. Porque diante da presença do Senhor, todo mundo tem que se prostrar. Versículo 19. Enquanto tem pessoas se prostrando diante do Senhor, adorando, tem outras se levantando espontaneamente, louvando. Eu vou falar de novo para ver se você pega. Tem pessoas se prostrando diante do Senhor no versículo 18, adorando. E Josafá, que é o líder, está se prostrando e todo mundo enxerga isso, se prostra e adora também. E os levitas se levantam e louvam espontaneamente, sem ninguém mandar, porque eles sabem que a presença de Deus está no ambiente. Quando a presença de Deus está no ambiente, não precisa mandar adorar, não precisa mandar louvar. Por quê? Porque quem é adorador entende que quando Deus está no ambiente, tem que adorar espontaneamente. Por que tem que adorar? Adorou porque Deus trouxe resposta. Adorou porque Deus trouxe conforto. Adorou porque Deus trouxe direção. Adorou porque Deus trouxe livramento. Deus dá direção, Deus dá resposta, Deus dá livramento. Aleluia. E quem entende que a presença de Deus está trazendo resposta, está trazendo livramento, está trazendo direção, adora espontaneamente. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Deixa eu caminhar para o final, porque a hora já nos convida e não vai dar para terminar tudo, mas vou caminhar para o final. Josafá vai colocar os armados atrás e os levitas e os cantores à frente, porque Josafá entende
que na guerra que ele está enfrentando e pelejando, ele tem que lutar com as armas certas. Eu vou falar de novo. Por que os armados não ficou na frente? Porque nessa guerra espiritual, aleluia, não se vence com a força do braço. Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não é carnal, mas sim espiritual, poderosas em Deus para destruir fortaleza. Deixa eu melhorar isso aqui para você aprender. Aleluia. Tem pessoas querendo tirar a tua paz, querendo guerrear com você na carne. De vez de você combater na carne, continua adorando a Deus. Aleluia. Usa as armas certas, continua louvando a Ele, continua adorando a Ele, porque tu és adorador. Oh, aleluia. Vou falar. Para de bater boca com os filhos das trevas. Para de discutir. Em vez de discutir, adora. Usa as armas certas. Quando vocês usam a arma certa, quando nós usamos as armas certas, Deus começa a pelejar. Foi isso que aconteceu no versículo 22. Quando eles começaram a adorar, Deus fez com que os seus inimigos guerreassem uns aos outros. Aleluia. Deixa eu falar isso aqui. Quando eles começaram a guerrear, os inimigos começaram a se ferir. Enquanto você adora, os demônios vão recuar. Enquanto vocês adoram, Deus está acabando, eliminando com o principado e potestade que está tentando tirar a tua paz, que está querendo tirar a tua herança, que está querendo te derrubar. A arma que tu vai usar nessa noite é adoração. Aleluia. Entende isso aqui? Porque quando os inimigos morreram, eles adoraram novamente. Josafá adora antes da resposta. Josafá adora quando recebe a resposta. Josafá louva e adora no momento da batalha. E Josafá também adora depois da batalha. Porque não importa a circunstância, quem tem para quem é adorador. Quem é adorador, adora em todo o tempo. Mas entenda, eles levaram 3 dias recolhendo os despojos. Tem uma revelação para a tua vida aqui nessa noite. Josafá pediu riqueza, Josafá pediu despojo de guerra para Deus? Não. As bênçãos de Deus para a tua vida é maior do que você possa imaginar. Eu vou falar disso aqui. Quando você tem as motivações certas diante de Deus, Ele faz o sobrenatural para a tua vida. Eu vou melhorar isso aqui dentro da Bíblia para você dar glória com força nessa noite. Ana vai orar a Deus pedindo um filho, porque Deus queria dar para Ana além de mais do que um filho. Deus vai dar para Ana um juiz, um profeta, um sacerdote, porque as bênçãos de Deus na vida de quem adora é maior do que você possa imaginar. Talvez você está orando para Deus salvar o teu marido. Ele vai salvar, vai encher com o Espírito Santo, vai dar dons espirituais, vai dar dons ministeriais, vai ganhar alma, porque a bênção de Deus é maior do que você possa imaginar. Tu está pedindo para Deus salvar tua filha, Deus vai salvar, Deus vai redimir, aleluia. Deus vai encher com o Espírito, Deus vai levantar como a levita da casa do Senhor para adorar, porque as bênçãos de Deus é maior do que você possa imaginar. Ele é baixadaragassuri calabaragas. Quando Josafá chega no cenário da guerra, só tem corpos. Deus vai fazer cumprir na tua vida. Os teus olhos verão, aleluia, e contemplarão tudo aquilo que Deus te prometeu. Enquanto isso não acontece, continua adorando. Ah, Jesus dos crentes, ajuda a gente. Há uma glória de Deus aqui neste lugar. Eu já te convido a ficar de pé para me encerrar. Aleluia, com a permissão do nosso pastor.
Eu já quero encerrar, eu quero orar pela tua vida. Se coloque de pé nessa hora. Raka suker gepopia epeder gikabarasi enekabasti cobereplau na basúpia. Há uma glória do Senhor entrando aqui neste lugar. Josafá entende que ele adora para receber a resposta. Ele adora quando a resposta chega. Ele adora no meio da batalha. Ele adora no meio da vitória. Ele adora enquanto o tempo. E tu entrou aqui nessa noite que tu é adorador. E quando tu adora de verdade, a presença chega. Quando tu adora de verdade, a presença chega. Eu vou falar de novo. Quando tu adora com verdade, a presença chega. Salomão vai inaugurar o templo. Ele vai orar. E depois a glória encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiram entrar e nem ficar de pé, por causa do tamanho da glória que encheu aquela casa. Adoro nessa hora. Senhor, muito obrigado pela tua palavra nessa hora. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou conosco aqui neste lugar. Eu quero pedir ao Senhor para o Senhor conceder mais e mais aniversário, enquanto o Senhor não volta para esta igreja. Abençoa o pastor Moisés Cipriano, todos os seus obreiros, todas as suas ovelhas, e nos visita nessa noite, ó Pai, agora, com a tua presença, como o Senhor sempre nos visitou, como o Senhor nos visitou desde o início desse culto. Continua nos visitando agora, com a tua presença, continua nos visitando agora, com a tua presença. Enche cada crente aqui neste lugar, cada adorador aqui neste lugar, começa a encher agora. Batiza com teu Espírito Santo, derrama dor espiritual, salva crentes, salva pessoas do nosso meio. Talvez você está enfrentando alguma batalha, e Jesus quer que você hoje tome um posicionamento. Isso é para quem não é crente. Quem está crente fica firme até a vinda dele. Mas quem está afastado de voltar dos caminhos do Senhor, quem não teve encontro com o Senhor ainda, Deus não está perguntando da forma que tu está. Ele quer guerrear as tuas guerras nessa noite. E o convite que eu vou te fazer é único nessa hora. Você pode promover a festa no céu hoje, porque diz a Bíblia que há festa no céu como um pecador se arrepende. Tem alguém no nosso meio hoje que quer se reconciliar com Jesus? Vem correndo, enquanto Ele não volta, porque Ele te perdoa e ainda te ama. Vem correndo. Se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, não demore, porque hoje, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos coração. Ele ainda te ama e quer cumprir as promessas na tua vida. A oportunidade está aberta. Se tem pessoas no nosso meio que nunca aceitou Jesus como único e eterno, suficiente Salvador, e se arrepende dos seus pecados, hoje é o dia que Jesus quer escrever uma nova história para a tua vida. Caminha até a frente, o pastor vai estar orando pela tua vida nessa hora. Se não tem, que o Senhor continue te dando mais uma oportunidade, e assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O segredo é adorar, é prosseguir queimando incenso, que são as nossas orações, louvando, engrandecendo o Senhor. Enquanto Ele não vem, a ordem do Senhor é avançar. E se tiver alguém que a aliança partiu e Deus falou contigo nesta noite, a oportunidade ainda está aberta. Você que adorava, levantava altar na adoração, e hoje você não tem força mais. Jesus te trouxe aqui, o altar está te esperando. Oh, glória a Deus. Quantos recebeu a palavra? Em nome de Jesus. Foi profético aqui, irmão. Aleluia, toma posse desta palavra. Deus está levantando adorador lá na tua casa. Eu creio. Foi liberado aqui uma palavra para a tua família, para a tua casa. E tem gente aqui na guerra, aleluia,
lutando com as armas espirituais para Deus salvar o filho. Eu fui um alvo, né? Aleluia, de oração, de batalha, e Deus me trouxe para a sua presença. Quem está na guerra, irmão, para vencer? Oh glória, oh glória. Jesus está contigo. Jesus está conosco. Estou contigo, ó meu filho. Som. Eu nunca te deixo sozinho, jamais, nunca. Deus e dos filhos sempre fé. Levanta a tua mão e canta o hino da vitória. Aleluia! Amai ao descanso. Levanta a tua mão. Levanta a bandeira da vitória hoje. Não abandone. Não abandone meu amparo. Continua com a mão levantada. Deus está operando lá. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz de luz. Ai, oh, a vitória é nossa pelo sangue, e entrarei na batalha, vou contigo darei eternidade, nos espinhos. Continua com a mão levantada. O varão está te entregando tudo hoje. Onde deve andar ao teu lado para te guiar pelos temores abatido. Continua adorando que a vitória está chegando. Pelas setas ferido, mas não atingido, não. Peleia, oh bebê, e busquei e te trouxe maravilharei. Na batalha, vou contigo darei. Ele está conosco na guerra, Ele nunca abandona. Não te deixo, ó meu filho. Ao teu lado para um dia. Se entrar, Ele entra junto. Ele entra junto. O governo lutarei. Se pisar, a igreja é dele, o rebanho é dele, o povo é dele, o pastor é dele. Nova igreja do Senhor. Mais uma vez, se entrarem na guerra,
Seja cheio, nunca pare de adorar o Senhor. Oh, glória, oh, é a palavra que opera, é a palavra que faz tudo isso, e a coisa maravilhosa aos nossos olhos, o agir sobrenatural do Senhor. Enche o teu vaso, meu irmão. Não fica desprovido de azeite da graça, da unção. Oh, glória, meus irmãos. Deus seja louvado por tudo que Ele é. Quero agradecer. A palavra certa é gratidão. Oh, glória. Quero agradecer os pastores ungidos, pastor Ivan, o ministério que prontamente veio nos apoiar, os grupos, irmãos, todos, os irmãos que nos apoiaram, estão nos apoiando, os músicos, as irmãs que estão lá trabalhando na cantina, aqui, os departamentos do som, enfim, os obreiros, e só Deus pode te recompensar, em nome de Jesus. E hoje o Senhor está te entregando uma grande vitória. Eu creio. E o trabalho prossegue amanhã, se o Senhor